Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Previdência nas Artes em Entrevista, uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, onde conversamos com os autores que participaram do nosso projeto Previdência nas Artes, contribuindo com artigos que fazem parte dos diversos volumes deste programa, deste projeto que o IBDP mantém e com os quais conversamos nesta sequência de entrevistas para aprimorar o que foi apresentado ao leitor nas nossas obras. E aqui conosco o querido amigo Alexandre Triques. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Fábio. É um prazer estarmos de volta aqui mais um episódio do Previdências nas Artes do IBDP. Prazer estar contigo aqui e um prazer apresentar o artigo que a gente vai trabalhar hoje, que é um artigo que foi muito destacado nas publicações do projeto, e a pessoa também que a gente vai receber aqui, que é o professor Anderson de Tomasi Ribeiro, que escreveu um artigo com o título Filhos do Afeto, da invisibilidade ao acolhimento social. Então, ao apresentar o professor e o artigo, eu dou boas-vindas. Seja bem-vindo, Anderson. Quero te passar a palavra aí para a gente iniciar, então, a nossa conversa sobre os filhos do afeto. Olá, pessoal. Para mim é uma imensa satisfação estar aqui com vocês. Esse projeto é muito lindo, né? Ele transcende o trabalho direto com o direito previdenciário e ele exerce no escritor, né? no autor do artigo, a obrigação de usar uma imaginação assim fantástica, né? Onde é o momento onde a escrita fica solta, onde a busca, a pesquisa, ela é solta, ela faz com que eu fiquei extremamente surpreso, né, com esse link que eu consegui fazer no artigo. Inclusive, Fábio, não sei se tu sabe, né, eu estava em dúvida na época do convite, né, disse, mas que filme eu vou fazer o link, né? E, por incrível que pareça, a sugestão veio do Alexandre, cara. Eu conversando com o Alexandre, olha a coincidência, eu conversei com o Alexandre e disse, Anderson, quem sabe tu não faz o link com o filme tal, aí nós já vamos falar sobre ele, né? Aí eu digo, cara, uma boa, já sei até o link que eu vou fazer com o direito previdenciário. E foi muito bacana, porque eu assisti o filme umas 3 vezes para poder construir a peça. Eu ia, voltava, eu anotava as falas, e isso faz com que, por vezes, relendo ele antes do nosso bate-papo, né? Eu relendo ele antes e digo, caraca, como, né, esse filme tem a ver com o Brasil, né, com a realidade brasileira e o link que a gente consegue fazer com o direito previdenciário. Então, muito obrigado ao IBDP, obrigado a vocês por instigar, né, a nos desafiar. Para mim foi um desafio fazer isso, né? E fiquei muito feliz com o resultado dele. Então, obrigado, Gris. Cara, eu já comentei contigo, Anderson, e com o Alexandre também, este projeto do IBDP, dentre os diversos que nós temos, é o meu projeto favorito. Eu tenho um carinho muito grande por esse projeto Previdência nas Artes, porque ele é surpreendente, né? Eu costumo dizer que a gente consegue, os autores, os articulistas, se despem da formalidade da escrita dos trabalhos jurídicos, mas não tem como se despir do conteúdo, da densidade jurídica. Então ficam textos muito bons, só que com uma leveza de escrita que não é comum na redação jurídica. O teu texto está no primeiro exemplar, já estamos produzindo o terceiro volume dessa coleção. É um material que eu tenho usado como material didático, essa coleção do Previdência nas Artes, porque o conteúdo dele é muito bom mesmo. E você faz uma abordagem, você usa, Anderson, aqui, um filme que me surpreendeu. Eu estava retomando informações agora para essa nossa conversa. Esse filme tem 25 anos já que ele foi lançado, né? Central do Brasil. Vamos conversar um pouquinho sobre o filme, sobre a produção artística, antes da gente entrar no tema jurídico? Tu vê, né? Esse filme ele é de abril de 98, isso, é de abril de 98. Ele é um filme do Walter Salles, que tem um elenco fantástico, né? Incrível, né? Um elenco fantástico. E o Central do Brasil trata a realidade de uma criança, né? De um menino, né? De um menino
que na época era Vinícius de Oliveira, era o ator, né? Ele representa o Josué, um menino de 10, 12 anos de idade. Nesse elenco tem a Fernanda Montenegro, magnífica Fernanda Montenegro, Marília Pêra, é pesado, né? O filme de Walter Salles, que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro, não ganhou, mas concorreu, e retrata, assim, a nossa realidade, cara, porque é o Brasil, aquilo ali, a central do Brasil é o Brasil, né? A Fernanda Montenegro, ela era alfabetizada e ela escrevia muito bem, ela ia lá para o central do Brasil, botava uma mesinha e uma cadeirinha, e as pessoas faziam filas, né? Dezenas de pessoas fazendo filas, e as pessoas iam lá e pediram para ela redigir uma carta, porque as pessoas eram analfabetas, cara. Elas não sabiam escrever, e aí as pessoas sentavam num banquinho na frente dela e começavam. Eu, fulana de tal, queria te dizer que eu estou em São Paulo, cheguei há tantos dias, né, que eu estou muito bem, já consegui emprego e tal, né? E na esperança de que a Fernanda Montenegro pegasse essa carta, levasse para o correio e postasse. Mas nem todas as cartas a Fernanda fazia, né? No filme, né? Que, no caso, no filme ela representava a Dora, né? Então a Dora, por vezes, não fazia isso, ela selecionava aquelas que ela achava que ela tinha que mandar, e as pessoas, obviamente, pagavam para que a Dora fizesse isso. E aí, num determinado dia, chega a Ana, né, a mãe do Josué, e ela pede para que a Fernanda redigisse uma carta para Jesus, que era o pai do Josué, que morava no Nordeste. E não devia ter sido um grande pai, né? E aqui é mais um retrato da situação brasileira, né? Da quantidade de pais que não são pais. Mas ela diz o seguinte, Dora, escreve aí, Jesus, ela diz assim, você foi a pior coisa que me aconteceu. Só escrevo porque teu filho Josué me pediu. Eu falei para ele que você não vale nada, mas ainda assim o menino pôs a ideia que quer te conhecer. E aí a gente começa a verificar, Fábio, que essa é uma realidade, né, de milhares de crianças. E aí eu faço pesquisas no artigo para fazer essa junção, demonstrando que há 80 mil crianças no país que não têm registro em nome do pai. Paternidade. Ou porque não conhece, a mãe não sabe quem é, ou porque o pai se nega, né? Ou ameaça, muitas vezes homens casados ameaçam as mulheres a não registrar as crianças no nome deles. Então, por isso que eu digo que o Central do Brasil, ele é pesado nesse sentido, porque ele traz essa realidade. E aí o que acontece? No dia seguinte, a mãe, a Ana, volta com um menino, com o Josué, arrependida daquela carta do dia anterior, e pede para modificar a redação. E aí a Dora modifica a redação. Acontece que na saída, a Ana morre num acidente de trânsito. E o Josué fica Deus dará, cara. E aí é outra realidade. Né? A outra realidade, que são os órfãos. Né? O pai sabe-se lá onde, a mulher sai do Nordeste e vem para São Paulo para ganhar a vida e não tem ninguém, cara, para deixar essa criança. E aquela criança fica dias ali, ó, na Central do Brasil, tá? Que é uma estação, tá? Em São Paulo. E fica ali na Central do Brasil e a Dora começa esse cara, eu não posso deixar essa criança aí, e começa a dar cuidados para essa criança. Leva para casa e tal. Só que a Dora não era flor que se cheirasse, cara. Lembra que ela sequer mandava todas as cartas. Exato. E ela pensa em vender o Josué, tá? Para que ele fosse comercializado como, né, a doação, essas adoções aí que são feitas no estrangeiro. Né? E ela faz isso. Só que depois ela se arrepende. E aí ela consegue resgatar o Josué. A Dora pega o Josué e vai uma escala para o Nordeste para encontrar o pai desse menino. E nesse percurso acontece várias coisas, né, cara? Várias coisas. E aí que eu começo a fazer analogia, né, com
situações onde eu defendo ainda, na época defendia no artigo a questão das crianças, né, que não são filhos biológicos, né, que não têm a ligação de ser enteado, por exemplo. São aquelas pessoas que não têm nenhuma ligação jurídica com esse pai ou com essa mãe socioafetiva, já trabalhado pelo STF no tema 622, quando fala sobre a socioafetividade, e também pela DI 4878, quando há uma equiparação da criança e adolescente sob guarda a filho. Tá? E aí eu coloco que esta construção, tá, de afeto entre a Dora e o Josué nada mais é do que uma construção socioafetiva de pessoas que não tinham ligação nenhuma, não tem cordão umbilical, tá ligado? E essa construção ela é feita, né, com base e muito calcado em cima do que a gente aprende lá no direito de família. E aí eu trago essa discussão para dentro do direito previdenciário, assim como nas minhas participações em Tribunal Superior pelo IBDP, eu venho trabalhando muito forte nisso. Tá? Que a construção do afeto, Fábio e Alexandre, ela é construída na própria Constituição Federal, tem vários trechos onde nós trabalhamos o afeto, mas se nós analisarmos o direito previdenciário nu e cru, a gente não faz essa construção. A gente não consegue fazer essa construção sozinha. Nós podemos trabalhar lá o artigo 6 da Constituição Federal, né, o direito à previdência social como um direito, como um princípio, né? Mas como é que nós vamos ligar essas pessoas? Como é que nós vamos fazer essa construção que está lá no parágrafo 2º do artigo 16 de 8.213, que ela diz quem são os equiparados a filho. Só que ela diz quem são os equiparados a filho, só enteado e menor tutelado, e todos os demais ficam fora. E aí eu faço essa ligação, porque a emenda constitucional 103, ela não abriga a criança e o adolescente sob guarda e também não abriga o socioafetivo. Ela erra. Quer dizer, já tinha um erro no 8.213. Ela simplesmente faz Ctrl+C, Ctrl+V do parágrafo 2º e joga no parágrafo 6º do artigo 23 da emenda constitucional. Então, e essa construção, né, desta relação da Dora com o Josué nada mais é do que uma relação de mãe com filho. A gente parte aqui da leitura sugerida pelo filme da criança que está sem família. Exato. A criança que está abandonada, seja por um abandono proposital, seja por uma circunstância, como aconteceu ali, que ele acabou ficando sem família e vai ser amparada por uma outra pessoa que não tem laços sanguíneos aqui. Esta é uma situação, mas o tema se espraia para muito mais do que isso, porque nós vivemos um momento da existência onde as próprias relações conjugais em grande medida são menos duradouras ou são diversas daquele formato para o qual o direito estava preparado, né? Nós temos sucessões matrimoniais que acontecem. Aqui acontece o surgimento do filho, mas não necessariamente a perpetuação da relação conjugal familiar onde esse filho está inserido, né? E o afeto, essa relação também ela pode surgir com um pai ou com uma mãe, com um padrasto, uma madrasta, que não vai continuar nesta condição no conjunto familiar ao longo do tempo, né? Ou seja, é mais uma abordagem onde pode nos chegar esse tipo de situação. Uhum. E é interessante porque no caso dessa relação entre o Josué e a Dora, ela é uma relação informal. Sim. Como a maioria dos casos do país. Como a grande maioria, né? Exatamente. Que é a tal da adoção brasileira, onde a mãe entrega o filho para uma vizinha, para uma comadre, porque ela não se sente em condições de criar essa criança por vários motivos. Por vários motivos. Drogadição, questão de se apaixonou pelo pai da criança e vai embora com ele, cara.
e esquece do filho. Isso acontece. Então, e não necessariamente deixando o contato com a criança, né? Também existe a situação de que a criança é criada numa outra família, embora ainda tenha contato com a mãe, ainda a visite ou tenha algum grau de convivência, mas ela é mantida, educada, formada num outro núcleo familiar, né? Exato. Tem uma decisão lindíssima, não tenho o número dela aqui, mas vale a pena se buscar uma decisão do STJ, aonde, na época de relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, é dada o direito à pensão por morte, né, tendo em vista o óbito do avô. Então, essa criança foi criada pelo avô com os pais vivos, que é exatamente o teu exemplo, por vários motivos. O avô criou, o avô manteve financeiramente essa criança e no óbito dele se buscou a pensão e foi possibilitado, foi concedido o direito à pensão numa das decisões mais lindas que eu já vi do ministro Napoleão. Então, é uma realidade, cara. Você está no Brasil, uma realidade que nós, previdenciaristas, vivemos nos nossos escritórios, e é uma realidade do Brasil. E veja que, Anderson, essa situação de fato explanada nessa decisão que você comenta é a mesma que já foi utilizada, você traz isso no teu artigo, para excluir o menor sob guarda da condição de beneficiário previdenciário. Exatamente o mesmo contexto já foi usado também sob o argumento da possibilidade de criação de situações fraudulentas contra a Previdência Social, na verdade. Infelizmente, Alexandre, foi esse o argumento utilizado pelo ministro Gilmar Mendes, na ADI 4878, dizendo que havia um número considerável de fraudes, né, onde eram forjadas as guardas justamente para fins previdenciários, ou seja, era a exceção da exceção da exceção levada como fundamentação para situações de boa-fé não serem resguardadas, né? É que nesse teu tema, pelo que eu percebo e pelo conhecimento que tu nos traz aqui com o artigo também, um dos grandes obstáculos é presumir a má-fé, né? A gente verifica que as decisões judiciais, a própria doutrina em alguns aspectos, e aqui eu queria destacar um outro ponto para os colegas que estão nos acompanhando, o texto do Anderson também é riquíssimo em referências bibliográficas, né? Bacana que tu resgatasse um texto do professor Wagner Malera, né, sobre o menor sob guarda e seguridade social, publicado numa obra coletiva aqui coordenada pelo Marco Aurélio Serral Júnior e pela professora Melissa Follman, que é Previdência Social em Busca da Justiça Social. Mas tu traz, né, a bibliografia constitucional, Canotilho, Ingo Sarlet, a Maria Berenice Dias, então a doutrina familista também, né, do direito de família, Wolf Madaleno e professor Lênin Streck. E eu verifico no teu texto que uma das indignações, e não só pelo teu texto, mas quando eu te ouço falar sobre esse assunto, é esse grande desafio que eu acho que esse é um desafio do direito previdenciário, né? E é uma má compreensão, na minha opinião, daquilo que a gente costuma chamar de relações que se prolongam no tempo, né? O direito previdenciário ele não é estanque, né? O direito previdenciário está mudando toda hora, porque ele está protegendo a condição, a vida humana, independente do risco social que a gente esteja tratando. Então, hoje eu posso estar bem, amanhã eu posso estar mal, né? Hoje eu posso ter uma idade, amanhã eu posso ter outra idade. Eu vou ter outra idade. Posso não, eu vou ter outra idade. Né? E a própria questão do reconhecimento do fato superveniente, a própria teoria da reafirmação da DER, tudo que prosperou com tanta propriedade no direito previdenciário é uma mostra que realmente não dá para enxergar as coisas de uma forma estática, né? Então, eu acho que presumir a má-fé é um problema no direito previdenciário como um todo, é a luta do jurista, né? Mas no caso das relações do direito de família com o direito previdenciário, pelo menos tu nos mostra isso aqui, me parece que isso ainda tem mais força. E eu queria te perguntar se tu acha que isso pode ter alguma relação com religião, se isso pode ter alguma relação com moralismo, se isso pode ter alguma relação também com conservadorismo. Claro, porque quando eu falo aqui em conservadorismo, em religião e moralismo, eu não falo achando que tudo deveria ser progressivismo aqui, né? A gente sabe que o direito brasileiro, o direito como um todo, é calcado em valores que sempre foram muito
sólidos para todos nós, né? Os tribunais guardam, inclusive, né, a cruz, muitas vezes, é uma discussão que já se travou aqui no Rio Grande do Sul mesmo, né? A cruz com Jesus Cristo crucificado nas sessões de julgamento, e não raras vezes estão julgando religiões afro-brasileiras, né? E como é que tu vê essa questão da presunção de má-fé também com relação a essa dificuldade, talvez, natural dos tribunais, realmente, de decidir um assunto que é muito difícil, né? Mas que pede uma decisão, porque, como tu traz aqui, os filhos do afeto não podem esperar, né? Não podem. E Alexandre, é bem interessante essa tua pergunta. E, Fábio, eu tive a oportunidade até o Alexandre estava presente, nós fomos num evento no interior do estado, fomos para Ijuí, num evento da OAB, e eu tenho uma palestra exatamente isso, Filhos do Afeto e o Direito Previdenciário. Na realidade, eu falo sobre os invisíveis e o direito previdenciário. Dentre os invisíveis, eu puxo o histórico, né, do Código Civil. Eu sou filho do Código 16. Nós todos, eu acho, né? Eu não sei, Alexandre, tu te formou antes de 2002, né? Ou não? Mas eu peguei toda a transição ali. Pegou toda a transição. 16, eu não estudei o Código de 2002 na faculdade, porque eu me formei em 99. Então, eu sou filho do 16, cara. E se tu começa a ler o 16, né? Inclusive eu abro a minha palestra trazendo trechos do 16, nós estamos falando lá onde a mulher tinha que ficar pedindo permissão para trabalhar para o marido. A mulher tinha as diferenças de filhos. Se o filho era dentro do casamento, ele tinha um direito. Se o filho era fora do casamento, o direito era diferente. Então, nós tínhamos uma diferenciação. Era um mundo, né, do século passado, nós estamos falando de 100 anos, né, onde o Código 16, ele permaneceu por quase 100 anos, cara. Foram 90 anos, quase 90 anos de Código Civil. Claro, com algumas alterações, mas com um núcleo um pouco duro, um núcleo engessado, né? Tanto que o Código de 2002 diz: união estável é uma relação entre homem e mulher. Nós estamos falando em 2002, sendo que a Constituição é de 88. Ao invés de dizer união estável é uma relação entre pessoas, cara. E aí nós tivemos que ter uma ADI para discutir o 1723, e aí a união estável, homoafetiva, passa a ser algo que foi recepcionado pelo STF, e aí se muda todo esse núcleo duro. Cara, o Código de 2002 não percebeu isso. Então, a gente verifica, Alexandre, tu tem toda a razão, né, de que há uma evolução, sim, mas é uma evolução, né, tipo, só ali onde passa o bispo, cara. Ali onde passa o bispo, há evolução, mas se tu virar para o lado... Uma evolução difícil, né? Porque claro, eu acho que percebeu em 2002, né? Eu até acho que percebeu. São temas que a gente está debatendo, a nossa geração está debatendo esses temas, né? Já se avançou muito nos marcos com relação a esse tema, já se avançou, mas tem muitas questões, né, Anderson? Tem muitas questões, muitos interesses envolvidos, não sei se o Fábio concorda, mas sem dúvida, né? Completamente. Eu estava pensando aqui, Anderson, enquanto você fazia essa referência de quanto a gente carrega do Código Civil anterior, 1916, é interessante lembrar que alguns pontos a gente carrega explicitamente, né? Seja para bom, seja para ruim, né? Mas, por exemplo, a menoridade previdenciária, que se estende até os 21 anos, também é um reflexo lá do código passado. Isso é interessante para aqueles nossos quem estiver nos assistindo aí, mais jovem um pouquinho, a maioridade se dava para as mulheres aos 21 anos de idade, né? E a legislação previdenciária encampou esta como sendo o limite da menoridade previdenciária para ambos os sexos aqui, então, numa interpretação favorável. É muito interessante essa abordagem de como isso está arraigado na nossa cultura, né? E vem influenciando a construção legislativa e a interpretação
jurisprudencial da matéria. E é bacana, porque talvez a minha obrigação, né, cara? Eu digo que isso aqui é uma obrigação, isso aqui virou uma meta minha de vida enquanto advogado, né? Essas bandeiras, né? Principalmente trazer essa discussão do direito de família, que é tão importante para o direito previdenciário, o direito de família, que na sua imensa maioria tem uma doutrina super avançada, né? Uma doutrina para frente, uma doutrina de abrigo às minorias de uma forma geral, e eu utilizo, né, no artigo algumas doutrinas familistas. Inclusive, eu falo sobre o afeto como, muitas vezes, um princípio, né, que acaba movendo, e o próprio STF já fez algumas manifestações em relação ao afeto, que era o que unia Dora ao Josué. Eu falo de um ponto muito importante que eu abordei na DI 4878, na minha manifestação, pelo Instituto, pelo IBDP, no STF, que é a posse de estado de filho. Que isso está enraizado no direito de família. Aquela criança se vê como filho daquele pai, e o pai se vê efetivamente como protetor, como pai daquela criança. Os deveres de pai não estão inscritos, né? Eles são intrínsecos à relação. Não precisa um papel para dizer que o pai tem que levar essa criança ao médico quando essa febre passar dos 39. Até os 38, a criança está correndo pela casa e tu nem sonha que ela está com febre. Agora, no momento que bate nos 39, 39,5, a criança já começa a esmorecer, já começa a ter problema. O pai vai deixar ali? Não. O pai vai levar. Por quê? Porque aqui há uma ligação entre eles. Há o dever do cuidado, que está lá no artigo 229 da Constituição Federal. Isso é implícito na natureza humana. A criança, tu não vai enclausurar dentro da tua casa, vai levar ela para o parquinho de vez em quando. O Alexandre leva os filhos deles ao Beira-Rio. Aquele é o lazer das crianças. É o lazer das crianças. Tu alimenta elas, tu leva para a escola, tu educa, tu dá vestimento. Isso é posse de estado de filho. É um dever que está implícito ao pai. E essa ligação, pessoal, que é o que eu defendi lá na DI 4878, quando nós defendemos a inclusão da criança e adolescente sob guarda, e aqui no livro, a Dora alimentou o Josué. A Dora, durante todo o período, cuidou do Josué como fosse filho dela. Ok? Num curto espaço de tempo, até eu coloco, pessoal, esta relação é um simbolismo. Tá? Não que esta relação geraria uma pensão por morte. Eu deixo muito claro, não. Talvez pelo curto espaço de tempo não seria suficiente, mas é um símbolo do que precisa, do que é, né, uma relação entre pessoas que não têm um cordão umbilical ligado, mas mesmo assim há uma proteção. A verdade, tu chama isso de verdade real. Isso. Né? Isso aí. Eu achei legal, porque a gente busca muito a verdade real, o princípio, né, do direito previdenciário, né, que ele esteja conectado com o que realmente acontece. E tu, a uma determinada altura, tu mostra a tua indignação, porque a verdade real tem que prevalecer a forma. Né? Agora, a questão que eu me preocupo, nós estamos na parte jurídica aqui, né, te pergunto, é realmente o equilíbrio. Né? Há um ponto de equilíbrio, sim, porque essa situação que tu trouxe, e se a Dora viesse, e tu faz esse questionamento no teu texto, né? E se a Dora viesse a falecer no ônibus que estava se dirigindo a Bom Jesus do Norte, em Pernambuco, para encontrar o pai, né, do menino, o Josué, e se a Dora viesse a falecer, agora no teu exemplo que tu trouxeste aqui, tu diz assim, não, eu não estou defendendo que aqui fosse gerar um direito a uma pensão, mas não sei, afinal de contas, quem tem o dever de, digamos assim, quem tem o dever de suprir aquele que agora, né, é uma criança que está sozinha e tudo mais, não caberia um sistema previdenciário de alguma forma suprir? Só que aí vamos ter requisitos, quais serão os requisitos? Exato. Como que tu acha que isso vai evoluir, assim? Ou vai ser sempre uma construção jurisprudencial? Anderson, eu vou aproveitar a provocação do Alexandre para acrescentar mais alguma coisa. A curta duração, né?
os critérios objetivos que permitem ou não reconhecer uma realidade de fato. E aqui a necessidade de a gente distinguir que os critérios objetivos, eles se prestam mais claramente à administração pública. O Estado, a administração, no nosso caso a Previdência Social, ela precisa de balizas mais claras, ela precisa de identificações mais precisas. Isso decorre da legislação, seja da lei, seja da normatização interna. Mas quando a gente vai para o Poder Judiciário, me parece que nós temos que lembrar que, em regra, o que se leva para o Poder Judiciário é o que foge da normalidade. É aquilo que não pode ser medido apenas com padrões fixos. Olha, se ficou menos de 1 ano e 1 dia convivendo, não é relação familiar. Se ficou 1 ano e 1 dia, aí sim. Não, para aí, tia. Isso até pode ser o tipo de critério administrativo, mas isso é válido como critério na interpretação judicial do tema, ou nós precisamos aí de uma análise, de uma abordagem por parte dos advogados, mas também de uma análise por parte do Poder Judiciário com mais sensibilidade, que vai para além dessas medidas padrão, né? Uma das perguntas que eu fiz, inclusive, na mesa oficina do BDP, eu perguntava lá para as pessoas, quem aqui já fez pensão por morte? Quem aqui já fez pensão por morte com união estável? Quantos aqui tem livro de direito de família? Ninguém. Ou seja, será que a abordagem feita pelo colega naquele processo foi a correta? Será que ele não defendeu uma mulher ou um homem que vivia num namoro e ele defendeu como se fosse uma união estável? Eu, Anderson, mando embora. Eu não consigo defender aquilo que eu não acredito. Eu não consigo. E posso indicar excelentes advogados que vão fazer um brilhante trabalho e ok, eu não consigo. Né? E por que eu trago isso? Né? Porque o maior culpado, Fábio, é o advogado, que não vai para a tribuna e não faz uma sustentação oral, e já não fez isso lá nas peças que apresentou lá na inicial, uma abordagem mais ampla. Né? Uma abordagem trazendo respostas no ECA, na Constituição Federal, que não estão na 8.213, no decreto, e muito menos na IN. Então, o advogado é o maior culpado por não enfrentar essa matéria da forma como ela deve ser enfrentada. Tá? Ok, o tribunal não vai amadurecer da noite por dia, né, Alexandre? O tribunal demora para amadurecer, mas no momento em que eu vou lá e bato, o Alexandre compra a ideia, bate. Daqui a pouco o Fábio vai ser o agraciado por ter sido o terceiro a bater nessa matéria, porque deu tempo de ao menos um dos 13 embargadores dizer, não, mas eu quero refletir melhor sobre essa matéria. Tu entende que nesses casos envolvendo essa matéria que nós estamos discutindo aqui hoje, né? Tu entende que para o jurista, para o advogado, na sustentação oral, na petição inicial, na réplica, nas peças, nas oportunidades que ele tem, na conversa com o juiz em gabinete, é importante ele trabalhar a técnica de contar a história, de ele Sim. entrar na narrativa pessoal da família, contar o que o guri está comendo, o que está passando em casa. Tu acha que cabe ao jurista aqui fazer a contação da história e não se atrelar apenas aos princípios e às regras, ou tem que ter um meio termo? Como é que tu vê essa questão para o trabalho nessa área? Boa pergunta, boa pergunta. Sabe que na minha sustentação oral no Supremo, eu digo o seguinte, vocês imaginem 2 crianças no parque. Tá? A criança A e a criança B. As 2 crianças estão brincando no parque. As 2 crianças são coleguinhas de escola. As 2 crianças frequentam o mesmo pediatra. Os pais dessas crianças compram as roupas na mesma loja. A criança A, ela é filha do pai A. A ligação delas, como é feita? Ela nasceu daquela... há uma ligação sanguínea entre elas? Tu não tem como detectar. No momento que tu não tem como detectar, ambas cumpriram com o seu dever e ambas são filhos. Porque há aqui o cumprimento, né, do dever de cuidado. Aqui tem estado de posse de filho.
Então, se tu começas assim, de uma forma lúdica, Alexandre, fazer com que o jogador não consiga ver a diferenciação entre o que é filho biológico e o que não é filho biológico, ele começa a verificar dizendo, caraca, faz sentido. Porque não é porque tem um papel, que seria a adoção, que faz com que aquele pai passe a ter deveres diversos do que teria se ele não tivesse esse documento. Então, tu começa a criar situações onde tu demonstra como a coisa na vida real funciona. Tá? E outra, né? Mudaria alguma coisa que aquele exemplo lá do início da nossa fala. O cara criou 3 filhos lindos e maravilhosos. Os 3 filhos num nível altíssimo de vida, moram num condomínio fechado, né? Lá na Zona Sul de Porto Alegre. Nossa, top! Carrão importado. Cara, o pai nunca foi numa reunião da escola. O pai não sabe nem o caminho do parquinho. O pai nunca sentou do lado e fez um tema com essa criança. O pai nunca contou uma história para essa criança antes de dormir. Esse pai vai ser privilegiado no direito previdenciário. Agora, aquele pai que não tem ligação nenhuma de papel com essa criança, pá! Mas ele foi pai a vida inteira. Ele fez tudo aquilo que aquele outro pai não fez. E aqui nós estamos privilegiando o papel, cara. Que forte, hein? Né? Tomara que vá longe realmente esse nosso episódio. Que forte, hein, o que tu falou agora, que legal. Mas essa é a verdade nua e crua, cara. Por isso que eu fiquei triste de ver o 6-5 no STF, cara. Não, e a importância, né, Fábio? Por que eu citei esse exemplo? Vamos supor que eu estou defendendo o Josué numa ação judicial de pensão por morte pela morte da Dora, no caminho a Pernambuco. Não há previsão legal para essa pensão por morte. E sequer, né, não se tem nada com relação a essa possibilidade. Se eu contar para o magistrado, né, que ele já estava antes da Central do Brasil, a mãe estava lá fazendo a carta para o pai, que já era uma história de que vieram de Pernambuco há não sei quantos anos atrás, que a mãe, por um infortúnio, morreu numa dessas condições e tudo mais, é uma sustentação oral. Agora, eu simplesmente pedir a pensão, dizer que tem o princípio da dignidade humana na Constituição, a isonomia, o direito, as tendências internacionais, será outra sustentação oral. Porque a gente consegue fazer o quê? A gente consegue, na verdade, dignificar o direito, né? Porque eu trago, na verdade, as pessoas para dentro do discurso das leis. Né? Não sei se tu concorda com isso. E me parece 100%. Que isso é fundamental nessas discussões. 100%, cara. 100%. Porque aqui é uma relação humana, cara. Assim, ó, não faz muito... Nessa mesma palestra aí que eu comentei sobre os invisíveis, eu falo sobre o direito à felicidade, cara. O STF está trabalhando o direito à felicidade. Que é extremamente subjetivo, cara. O que é felicidade, Fábio? Cara, se tu chegar na tua sala lá de aula dos teus alunos, tu perguntar o que é direito à felicidade, vai ter 40 respostas diferentes. Exatamente. Então, é extremamente subjetivo. Eu acho que o telling story, Alexandre, a contar a história é primordial nesses processos. E aí você tem essa mesma situação, poxa vida, o estado de filho, né, o quanto a relação se perpetua apesar da distância. Né? O tom de intensidade dessa relação que não necessariamente está materializado na presença, né? Embora a presença construa o tom, a relação, quando ela não existe formalmente. Que é a tal da presença, né? Qualitativa e não quantitativa. Exatamente. Porque, por vezes, nós vamos no parquinho, né? E o pai está no celular, cara. Assim fica fácil, meu. Exato. Deixa. Cara, ela tá louca para que tu empurre no balanço, mas ela já tem 10 anos, azar, cara. Não é fácil ser criança, né? A gente tem que concordar. Claro que não, né? E cada vez mais difícil. Para nós foi mais fácil. E eu fico pensando, né, Anderson, também no que está acontecendo, né? Bacana a gente fazer esse registro, né? O conflito todo está acontecendo lá no Oriente Médio. E a quantidade de crianças que estão envolvidas também. Ali, cara, juridicamente, daria para fazer uma análise, já pensou as relações que acabam não se envolvendo daquela região ali, com morte de pai, morte de mãe, a criança fica com o tio, talvez num desenvolvimento não tão bom, não tão
como aqui, não sei, né, como é que se dá as instituições ali, eu não conheço, enfim, mas só para trazer um pouco essa questão, né, como a criança sempre sofre, né, cara? A criança sempre paga o preço, né, dos problemas, e isso acontece conosco, inclusive, né? Nós também fomos crianças e sofremos também, em certa medida, né, com as nossas carências, e esse é um tema fantástico. E há que lembrar que a criança é o pai do adulto, né? É o que a gente vive lá, que nós trazemos para a vida adulta e que vai repercutir nas nossas relações sociais nessa outra fase da vida, né? E não sei se vocês já se deram conta que a vida da criança é o presente. Não tem passado nem futuro para a criança. Para a criança é o agora. É agora. A necessidade é imediata para tudo. Estou com fome. Quero ir ao banheiro. Preciso fazer meus temas. Eu estou com frio. Eu estou com febre. Não, o adulto ele consegue trabalhar o futuro. A criança é imediatista. E a pensão está relacionada a isso, cara. Não pode esperar. É relação do agora. Não deixe para depois. Tá? Então, essa relação da criança, que a criança é presente, cara. É o hoje. É o hoje. Não tem amanhã para a criança. Né? Eu quero o hoje. As necessidades, tanto biológicas, físicas, até as psíquicas da criança. Não, amanhã eu faço, filho. Não é amanhã. É hoje, cara. É hoje, a necessidade agora. E aí tem essa relação também com a Previdência, né? A necessidade imediata, cara. Né? Não dá para a gente ficar postergando essas situações. Uma pensão concedida 6, 7 anos depois, mesmo com todas as parcelas vencidas, ela já não alcança mais a criança, né? Ela vai alcançar uma outra pessoa, que é aquele adolescente ou aquele já adulto que vai receber. Faltou alguma coisa lá atrás, Fábio. Exatamente. Alguma necessidade não foi suprida, cara. A tua história é comprida e é muito interessante. Nós já conversamos uma vez num café da manhã aí, que gastamos bem amanhã, né? Eu sou nascido e criado, né, em Caxias do Sul, né? E vivi durante muitos anos em Caxias. Me formei pela Universidade de Caxias do Sul. O direito não foi a minha primeira opção, né? Eu queria fazer medicina. Eu vivia num colégio particular, eu era o único filho dos 3 no colégio particular. Minha mãe me manteve no colégio particular para eu terminar meus estudos e, infelizmente, sacrificou meus outros 2 irmãos que foram para uma escola pública. Não que a escola pública fosse ruim, não, mas a gente sabe que, em comparação com o colégio particular, há um certo distanciamento. Mas eu fui o privilegiado dos filhos de ter conseguido estudar durante todo o meu período, né? E acabei cursando minha faculdade de Direito em Caxias do Sul. Mas saio da faculdade, assim, Fábio, meio no oba-oba, assim, cara, sem não conseguia ver um futuro para mim e tal. E tive uma sociedade frustrada logo depois. Acabei largando tudo e fui morar nos Estados Unidos. Morei 1 ano nos Estados Unidos. E vou para lá para, tipo assim, cara, eu preciso me encontrar. O que eu vou fazer na minha vida, cara? Eu acho que eu não nasci por direito, eu pensava, né? E fico 1 ano nos Estados Unidos, volto, e aí começo a pingar em vários escritórios. Fico 2 anos num, 3 anos no outro. E o direito previdenciário até então nunca tinha passado pela minha vida. Nunca. E o previdenciário, 10 anos depois de formado, bate na porta, né? Eu deixo ele entrar e nunca mais deixei sair. Né? Então, e aí eu digo para as pessoas, né, Fábio? Eu, com 35 anos de idade, começa a minha vida produtiva. Nunca é tarde, cara. Exatamente. Nunca é tarde. Aí tu começa a pensar assim, pô, se eu começo a trabalhar com 35, eu começo a ganhar dinheiro com quanto? Com 40 anos de idade. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, cara. O meu boom começa aos 40. E eu fico feliz quando minha sócia, aos 30 anos, está numa condição 10 vezes melhor do que eu tinha na idade dela. Tá aí hoje com 58, como é que tu tá? Não, tô com 48. Porque o importante, no final de tudo, Fábio, eu estar aqui com vocês, feliz da vida por estar aqui. Eu vou, daqui a pouco, descer a Porto Alegre, 3 horas de viagem, pego um voo para Chapecó, vou jantar contigo, daí eu vou ter mais 3 horas para Francisco Beltrão para dar aula. Cara, tudo isso pelo prazer
pelo amor que a gente tem pelo que a gente faz. Porque em sã consciência, ninguém faz isso. Eu não faria isso. Não é pelo dinheiro, cara. Não é pelo dinheiro, mas sim pelo prazer, né, de compartilhar conhecimento, né, é a nossa função social, cara. Aqui, novamente, o tema do teu artigo, né? Os filhos do afeto e as relações, a relação afetiva que se dá com a profissão, que é interessante. E você trouxe, Anderson, uma fala aqui que eu acho que é importante a gente destacar. Me chama muito a atenção nesses tempos atuais em que vivemos, né? Você disse, se começo a trabalhar com isso aos 35, vou começar a ganhar dinheiro quando? Com 40, com 42, com 45. Isso é importante a gente pensar, isso é importante quem está nos assistindo, quem está começando, também ter claro que as coisas precisam de tempo. Você não se forma e começa a ganhar dinheiro, você não se forma e abre um escritório com uma fila de clientes na porta. Existe um tempo de maturação, inclusive na nossa formação profissional, inclusive na nossa experiência profissional, e que é importante que seja observada e que seja respeitada, né? Que legal isso que tu falou, Fábio. E é uma, né, vocês vão concordar que é uma caminhada que não raras vezes te traz lá de cima e te coloca para baixo de novo, e tu tem que recomeçar sob uma outra perspectiva, mas tudo isso vai acumulando, né? Vai acumulando aquela experiência que vai te distanciando daquele que está iniciando, tu já vai enxergando de uma forma. Exatamente. Tudo ao seu tempo, tem que ter persistência, não dá para desistir no primeiro momento. Nós vamos ganhar todos os processos. Há pouco eu estava falando com a minha sócia que nós temos uma sustentação oral difícil, amanhã de ser sorte nós vamos levar. Ok, se nós não levarmos, mas nós vamos arrebentar na sustentação oral, cara, nós temos o melhor trabalho possível. Eu não vou deixar de fazer sustentação oral porque eu acho que eu tenho uma tendência a perder o processo, muito pelo contrário. Eu vou me esmerar o máximo que eu posso, porque o meu cliente merece isso, cara. E se não der, ok, aonde eu errei, foram as circunstâncias, no próximo eu não erro de novo, cara. É assim que se constrói os processos. E a percepção de que leva tempo e não é todo cliente que vai ganhar. Não. Nós não vamos salvar todos os casos. Existe a necessidade de ir plantando a interpretação, como você trouxe no exemplo antes da tua fala, né? Eu faço a sustentação, faço o processo, não ganho, mas deixo uma semente, vem o Fábio faz uma sustentação, faz o processo, rega essa semente para o Alexandre lá na frente colher o fruto. É parte do nosso trabalho e isso tem que ser compreendido, né? Nós vamos ter o cliente que vai ser beneficiado pelo êxito e o cliente que vai ser a construção desse êxito para futuros casos, né? Anderson, a nossa conversa está fantástica, está ótima. Nós poderíamos pensar aqui, fazer um seriado dessa conversa, com mais episódios contigo, né? Muito obrigado, meu querido, pela tua participação conosco aqui. Muito bom poder conversar contigo sobre esse assunto, saber que tu é uma das lideranças desse tema hoje aí no país, dessa mescla entre o direito das famílias e o direito previdenciário, entender um pouco das tuas indignações também, e motivar o pessoal aí que está nos acompanhando, que vai assistir esse episódio também, para as questões de mercado. Acho que a gente falou bastante sobre mercado, né, Fábio? Essa tua fala final aí foi muito legal, né? Hoje em dia a gente vive um contexto, né, de hipervalorização do imediato, né? E o quanto isso pode gerar problemas sérios na construção de uma carreira na advocacia e na luta ativista também em defesa dos direitos. Porque, complementando o que o Fábio falou, eu concordo com tudo que ele falou, mas tu sabe, antes eu já falei isso para ti, eu também acredito que nós somos ativistas também, né? A diferença entre o ativista do Greenpeace e o advogado que trabalha na área do direito social é que nós temos a capacidade postulatória, né? Então, nós estamos à frente do ativista do Greenpeace. Eu sei que ele pode se atirar lá no navio e pendurar uma faixa lá no navio que está poluindo, dizer que ele pare a poluição, mas a gente pode ir ao tribunal e fazer a postulação para parar, né? Então, isso é muito importante. Tu tem isso muito forte, cara. Eu acho muito legal que tu nunca perca isso. Eu acho que tu é um farol aí, ilumina o caminho de muitos, inclusive da gente que está aqui contigo hoje. Valeu. Obrigado, Cris. Eu agradeço de coração o convite. Para mim é uma honra e uma felicidade a gente poder compartilhar aquilo que a gente pensa, ter esse espaço, né? O BDP nos proporcionar esse espaço do livre pensar, né? E isso é muito importante, muito importante. A gente joga semente, né, Fábio?
Agora, cabe ao colega, aos colegas adubarem, botarem água, colocarem a plantinha no sol, para ela crescer e dar frutos, né? Eu acho que a nossa parte a gente tem feito. Obrigado, pessoal. E para você que está nos acompanhando, fica o convite para assistir aos outros episódios que já gravamos e que estamos construindo ao longo do tempo desse programa Previdência nas Artes em Entrevista e acompanhar esse excelente, esse fantástico trabalho sendo realizado na forma de uma coletânea Previdência nas Artes. Já estamos com 3 volumes desse trabalho e continuando na produção desse material. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Um abraço.